questão 5, ela diz o seguinte: você foi encarregado de projetar uma barra de aço cilíndrica de 50 centímetros de comprimento, com uma seção reta circular que conduzirá a 190 joules por segundo de um forno a 400 graus. A um recipiente de água fervente a pressão de uma atmosfera. Qual deverá ser o diâmetro da barra? Então, vamos lá para a gente começar a pensar um pouco, que essa questão ela tá faltando algumas informações. Como eu estou falando de um único material, eu vou usar a lei de Fourier, que é o K vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido por L, que é a largura ali da barra. Vamos ver quais informações a gente tem. Primeiro de tudo, eu tenho a largura, né, que é a largura do material, é a largura da barra de aço, que então é 50 centímetros, convertendo para metros, é 50 vezes 10 a menos 2 metros. A área da barra é o que eu quero descobrir. Porque ele fala o seguinte: qual que é o diâmetro da barra? Se ele está falando de diâmetro, primeiramente, para eu conseguir determinar o diâmetro, eu preciso achar a área. E como ele não me deu essa informação, é o que está faltando nessa questão. Então é esse cara que eu vou ter que descobrir. A variação de temperatura, que é o seguinte: ele fala que é de um forno a 400 graus Celsius, menos a temperatura mais fria. Só que olha só o que ele diz: a um recipiente de água fervente a pressão de uma atmosfera. Então a gente tem que lembrar que quando a gente tem água, a pressão atmosférica nossa da Terra, a água ferve a 100 graus Celsius, né? E aí, quando eu aumento a pressão ou diminuo, tem essa variação, mas na nossa atmosfera, a temperatura de fervura da água, ou a temperatura de ebulição, é de 100 graus. Então, nesse caso, é 400 menos 100, então a minha variação de temperatura é de 300 graus Celsius. E o meu K, que é a minha condutividade térmica. Que nesse exercício tem um erro, porque ele não me dá qual que é essa condutividade térmica, né? Ele fala que é uma barra de aço, né? Provavelmente, por ser um exercício de livro, tinha alguma questão anterior que falava esse valor, então ele não colocou. Mas ele devia ter colocado qual que é esse valor. E aí, pesquisando na internet, a gente sabe que a condutividade é de 50,2. Só que é importante observar que tem um erro nessa questão, porque ele não informa qual é esse K. E aí, então, para a gente facilitar, né, eu vou isolar a área na fórmula para a gente conseguir jogar os valores e ficar mais fácil para a gente calcular. Então, isolando o A, eu tenho que a área vai ser a quantidade de calor vezes a largura, dividido pelo K, vezes a variação de temperatura. Importante também, né, que ele nos deu a taxa de transferência de calor, que nesse caso é de 190 joules por segundo, né, ou 190 watts. Então, agora jogando todo mundo aqui na fórmula, eu tenho que a minha área vai ser de 190 vezes 50 vezes 10 a menos 2, dividido pelo K, que é de 50,2, vezes o ΔT, que é 300. Então, fazendo esses caras todos aqui na calculadora, eu vou chegar que a minha área é de 0,006308 metros quadrados. Então, deu uma área bem pequena, né? Porque dá para ver que deu um número que a 10 a menos 3, né? É uma área pequena. Só que a questão que ele quer saber não é a área. Ele quer saber qual que é o diâmetro da barra para conseguir ter essa área. Então, a gente sabe que, como ele disse que é uma barra cilíndrica, a gente vai usar a fórmula da área do cilindro, lá da matemática. Então, a área do cilindro ela é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E então, como a gente quer achar o diâmetro, eu vou isolar ele. Então, eu tenho que o diâmetro ao quadrado vai ser igual a área vezes 4, dividido por π. E aí, como esse d está ao quadrado, eu passo a raiz para o outro lado. Então, eu tenho que o diâmetro vai ser a área vezes a raiz, né, de a vezes 4, dividido por π. Então, agora basta eu jogar a área que eu calculei lá anteriormente para conseguir achar o diâmetro. Então, eu tenho que vai ser a raiz de 0,006308 vezes 4,
dividido por π, que para facilitar para a gente fazer na calculadora, eu vou aproximar ele para 3,14. E aí, fazendo todos esses caras aqui, eu vou chegar que o meu diâmetro é de 0,08962 metros, certo? Só que ainda está uma unidade muito pequena de medida para a gente conseguir visualizar, né? 0,8 metros é uma unidade pequena. Então, eu vou converter esse cara para centímetros. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, basta eu multiplicar esse cara aqui por 100. E aí eu vou chegar que o meu diâmetro será de 8,96 centímetros, que bate perfeitamente com a resposta final de 8,96.